Boa tarde a Boa todas tarde. as pessoas que estão presentes nesta sala virtual. Vamos começar. Neste momento ainda não temos todas as pessoas que irão fazer apresentação na sala, mas à medida que se forem juntando também serão chamadas. De qualquer forma, as pessoas que estão para apresentar nas primeiras comunicações já estão presentes na sala, portanto vamos dar início então. Seguindo a ordem deste painel, não é, que tem por título Direitos Humanos e Sustentabilidade, e que portanto vai tratar um tema bastante importante também e cada vez mais atual, por boas razões, mas também por más razões, porque significa que não estamos ainda também a fazer o suficiente, não é? Mas que continua na agenda, que é este tema da sustentabilidade. Vamos então dar início, seguindo a ordem que está no programa. Temos uma primeira apresentação de autoria de Luís Winter, Amanda Beckers e Cíntia Lanzoni, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Penso que é a Cíntia que irá fazer a apresentação, que irá versar sobre o tema o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma análise do ODS 13 no ramo da indústria têxtil. Sem mais demoras, dou então a palavra à Cíntia e agradecendo. Ok. Obrigada, professor Luiz Mota, pela oportunidade aqui da nossa apresentação nesse painel, nesse evento internacional. Até agradeço também os painéis online que viabilizam a nossa participação com distância tão grande, né? Então, eu contei com a ajuda e o apoio do professor Luiz Alexandre Carta-Winter, que é professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pós-doutor, a professora Amanda Beckers, também doutora em Direito pela PUC-Paraná, e também eu, que sou mestre em Direito à Pesquisa com o Direito Humano ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado, uma análise do ODS 13 no ramo da indústria têxtil. Então, o que nos motivou a realizar essa pesquisa? A gente observa uma caminhada global e a preocupação com os aspectos relativos ao desenvolvimento, buscando que esse desenvolvimento aconteça de forma sustentável ou ainda de forma a respeitar valores e instituições relevantes para a observância da dignidade da pessoa humana. E um desses aspectos que fomenta essa atuação da ONU, das Nações Unidas, junto à criação de uma agenda e um planejamento para proteger os direitos fundamentais e os direitos humanos, foi a criação da Agenda 2030 com o Pacto Global. Então, sabemos que isso é resultado do próprio movimento de globalização que visa cuidar dos direitos humanos. E aí observamos e fizemos esse recorte especificamente na indústria têxtil, porque é uma indústria que está presente em todo o globo e temos o consumo relativo a essa indústria por todos aqueles que habitam a Terra, né? Verificamos que a indústria têxtil tem uma atuação prejudicial ao meio ambiente no que diz respeito aos aspectos de poluição. Então, a indústria têxtil tem produção em larga escala atualmente, e isso é também um resultado da própria globalização e da revolução industrial. Essa produção deixou de ser artesanal, passando para produção em larga escala, e aí é importante até destacar alguns momentos mais impactantes da história, que a gente observa que no Egito Antigo, as vestimentas eram muito volumosas, a observar conforme fosse a classe social do cidadão. Então, o sujeito tendo uma classe social mais avantajada, ele tinha uma vestimenta com mais volume, com mais uso de insumos e subsídios, tal como tecidos e outros aviamentos. Depois, obviamente, a história tem várias mudanças e a moda interfere nessas mudanças também sociais, e em razão de episódios ocorridos por conta das guerras mundiais,
observou-se no período pós-Segunda Guerra Mundial uma escassez na produção têxtil, tanto do insumo tecido quanto das vestimentas. E nesse momento a história destacou até e fomentou, incentivou a prática de reaproveitamento de roupas que realmente tinham sofrido por conta dos próprios conflitos armados e bombardeios, queimadas e tudo mais que aconteceu em razão, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Após esse movimento de escassez, a gente observa uma mudança bem grande, e aí também isso veio com o fomento do capitalismo, e aí viu-se a oportunidade de produzir em larga escala novamente e vender isso em grandes lojas. Com isso, a gente pode destacar a criação do nominado fast fashion, então aquela moda rápida com curta duração de tempo. Então, as indústrias produzem coleções que duram menos tempo e a durabilidade é tanto do produto quanto da moda. E aí esse produto com menor durabilidade, e até porque ele sai de moda, coloca para o consumidor uma necessidade, vamos usar esse termo, de consumir mais. Então essas coleções que acabavam acontecendo semestralmente, ou a cada mudança de estação, elas acontecem de forma mais curta, mais rápida, por isso o uso dessa expressão, fast fashion. E aí a gente observa que nessas lojas, nessas marcas, as gôndolas estão sempre cheias de peças e de uma semana para outra você tem variação de coleção. O que isso acarreta? Qual que é o impacto disso? O lixo, o descarte, porque a indústria têxtil, ela demanda muitos insumos e prejuízo ao meio ambiente já na fase produtiva. Por isso se diz que a indústria têxtil, ela é uma grande poluidora. Então ela causa, sim, um prejuízo grande ao meio ambiente na forma como é feita a produção. E por que falar do ODS 13? Porque o ODS 13, que é esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU, o 13 fala justamente da necessidade de implementação de ações que sejam contrárias à mudança global do clima. Então, o ODS 13, ele busca implementar condutas, práticas, políticas que evitem a mudança climática. E a gente observa que a mudança climática já está acontecendo, então não é algo que nós estamos prevendo, né? Como o professor Luiz falou, que as pesquisas aqui falam de pontos importantes, alguns positivos e outros nem tanto, porque justamente sofremos com essa produção exacerbada da indústria têxtil que afeta o meio ambiente e isso prejudica o direito humano ao meio ambiente equilibrado. Lembrando que no ordenamento jurídico brasileiro, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, o meio ambiente saudável, ele é um direito garantido pela nossa Constituição Federal. Então, além de ter a preocupação das Nações Unidas com o Pacto Global, o ordenamento jurídico brasileiro também coloca uma importância para essa temática. Então, observamos sim que pandemias acontecem, catástrofes acontecem, e às vezes as catástrofes poderiam ter sido evitadas se mais cuidado com o meio ambiente fosse adotado. Talvez seja necessário que a indústria têxtil freie a sua produção e com isso faça a sua contribuição no sentido de ter menos descarte e menos resíduos por meio da produção. Tá? Agradecemos a atenção, estamos aqui disponíveis também para qualquer questionamento, a professora Amanda também está conectada, e eu só quero aproveitar aqui e justificar também a ausência do professor Luiz Alexandre, que acabou tendo um outro compromisso no mesmo horário. Muito obrigado, Cíntia, pela sua apresentação, muito interessante, não é? Um tema que é muitas vezes debatido, mas que, ou melhor, é muitas vezes aflorado brevemente, mas que depois acaba por
frequentemente não ser debatido com a profundidade que efetivamente merece. Nós, se concordarem, nomeadamente Melanie Oliveira, poderíamos fazer aqui uma mudança na ordem, não sei se importa, porque temos duas pessoas que estão presencialmente na ESEX e que por razões de logística precisam eventualmente de fazer a comunicação primeiro. Não se importa, Melanie? Conquanto eu tenha tempo para depois ir dar aulas que eu dou às 6, mas... Sim, à partida, pronto, à partida não tem problema. Ok, Pronto, obrigada. Obrigado. Passamos então a palavra, ou saltamos então para a apresentação da Cláudia Aniceto. É isso, não é? Deixem-me só confirmar. Cláudia Petuba, desculpem, Cláudia Aniceto Petuba, que irá fazer uma comunicação intitulada Contratação Pública, as recentes alterações no Código dos Contratos Públicos, o Estatuto de Proteção Temporária português. Cláudia, a palavra é sua. Muito obrigado. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Primeiro, eu agradeço a gentileza da inversão da ordem, que nós, é um trabalho desenvolvido em coautoria, não é? Eu, Cláudia e Delano, que está aqui do meu lado. Eu vou mostrar ele já aqui, virar a câmera para ele. Nós estamos participando presencialmente, né, do evento. Achávamos que iríamos ajudar, facilitar a organização do evento, mas nós acabamos gerando um problema para a organização, porque ficamos os únicos participantes presenciais e acabou que na logística ficou sem sala e a gente tem apenas 40 minutos para utilizar essa sala aqui que eles disponibilizaram, e agradeço a gentileza. Nós estamos com 2 trabalhos em coautoria neste GT. Nós organizamos aqui a divisão. Esse primeiro trabalho sobre contratação pública, vou passar aqui para que o doutor Delano possa estar fazendo a apresentação, e já eu volto para apresentar o nosso segundo trabalho, que é sobre tributação. Vou passar aqui agora para ele, tá? Muito obrigado. Cláudia. Ok, boa tarde, doutor professor Luiz Felipe Mota. Estive a pesquisar seu currículo, vi que gosta bastante de pesquisar governação. Tem uma autora portuguesa que muito gosto, que é Isabel Celeste, que fala sobre a governação, e já escrevi sobre isso. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o meu tema, e o tema é justamente as recentes alterações do Código de Contratações Públicas, e especialmente a contratação pública sustentável, estratégica, né, com essas recentes alterações. Então, contextualizando o meu trabalho, eu peguei dados do Instituto Nacional de Estatística Português, divulgado em dezembro de 2021, e descobrimos que a população portuguesa encolheu em 2,1% em relação a 2011, né? Segundo esse relatório apresentado, acentuaram-se os desequilíbrios na distribuição da população pelo território, com a maior concentração da população no litoral e junto à capital. Agravou-se o fenômeno do envelhecimento da população, com aumento expressivo da população idosa e a diminuição da população jovem, ou seja, hoje, em Portugal, nós temos 182 idosos para cada 100 jovens. E isso, sem dúvida, é um problema, né? Segundo o próprio censo, nós já temos sinalização com falta de professores, seja no ensino secundário, seja no segundo e no terceiro ciclo. A população estrangeira residente em Portugal cresceu de 2011 para 2021, 40%. Face a 2011, nós tivemos aí 555 mil pessoas. Dessas 555 mil pessoas, nós temos aproximadamente 209 mil brasileiros, e com a questão dos refugiados ucranianos, nós tivemos aí um aumento maciço de ucranianos no território português, algo em torno de 30 mil migrantes. Então, é com base justamente nessa contextualização, professor, que nós pretendemos abordar a contratação pública, né? Então, no artigo eu falo sobre a contratação pública sustentável e estratégica,
são dois conceitos polissêmicos. A sustentabilidade já foi bastante discutida, ela se tem narrativa do século XVII, XVIII, mas ela foi explicitamente escrita, né, no relatório de 1987 da ONU, e a contratação pública estratégica é um modo, e eu diria, é uma estratégia utilizada pela União Europeia que tem um preço caro e que visa justamente dar concretização às chamadas políticas horizontais ou transversais. Então, nós tivemos, com a Lei 30 de 2021, essa lei trouxe algumas medidas especiais de contratação pública, e agora, mais recentemente, no início de novembro, nós tivemos um decreto-lei, o 78 de 2022, que veio a revisar essas medidas especiais, né? Então, basicamente, o meu artigo, ele aborda a questão da contratação pública sustentável e estratégica, né? Por que desenvolver e como implementar essa contratação pública. Então, como eu disse há pouco, nós temos um conceito polissêmico, nós temos dimensões dessa sustentabilidade, a dimensão ambiental e ecológica, que é bastante estudada já, nós temos uma dimensão social e uma dimensão econômica. Nós temos um professor chamado Juarez Freitas, um brasileiro, que ele ainda enumera mais duas outras dimensões, né? A chamada dimensão ética e a dimensão política. Eu, particularmente, na minha tese de doutoramento, eu me aprofundo mais sobre a sustentabilidade, sobre a ótica social e econômica, ou seja, buscar a contratação pública como instrumento ou como ferramenta de fomento às economias locais e regionais. E no artigo eu falo justamente isso, como fixarmos a população em territórios menos favoráveis. Estamos a falar aqui de Leiria, né? E estou a parabenizar justos debatendo ciência, né? E é uma cidade não tão buscada pelos estrangeiros, pelos migrantes. Então, é uma forma, justamente, utilizando-se a dimensão econômica e a dimensão social, é uma forma de fixação justamente da população, né, nessas cidades menos favorecidas. Um exemplo que nós podemos citar, sem dúvida nenhuma, é a cidade de Braga, né, em que nós temos lá uma concentração significativa de brasileiros. Então, com a lei de 2021, nós tivemos alterações adotando medidas especiais de contratação, e, dentre elas, a questão da contratação regional, né? A utilização de mão de obra local, né? E agora, com o novo decreto, nós tivemos a revisão disso, né? Permitindo não mais em caráter temporário, eu diria mas aumentando em 5 anos e meio essas medidas especiais, o que significa dizer que o que era, então, excepcional passou a ser algo fora do contexto temporal. Então, basicamente, no artigo eu cito essas alterações e a possibilidade, já que a população portuguesa vem sofrendo justamente com o envelhecimento, se você pegar, por exemplo, a migração, não é muito comum o europeu, em geral, migrar para Portugal, e isso ultimamente vem ocorrendo, né? Mas com maior ênfase, justamente o que temos são brasileiros e ucranianos, mas não ficamos apenas nos brasileiros e ucranianos. Vejam que nós tivemos alterações recentes aí, com um acordo dos países da língua portuguesa, com a questão do visto temporário, né, em que se permite, no espaço de 6 meses, a procura de empregos e a facilitação de residência. E agora nós temos também, por fim, coisa que a pandemia acelerou esses procedimentos e acabou por tornar o trabalho remoto. Eu trabalho no Brasil, mas estou a residir aqui em Portugal, é um testemunho, né, estudando
justamente o ordenamento português. Então, com essas breves contribuições e colocações, espero ter sido claro e me disponho ao final para os debates. Muito obrigado, Delano. Eu esqueci-me de referir que quer a Cláudia Petuba, quer o Delano são da Universidade de Coimbra. Passamos então para a Cláudia, que vai fazer uma apresentação sobre desenvolvimento e tributação. Muito obrigado. Ok, estou reiniciando aqui o cronômetro agora, para tentar ser disciplinada. Bom, boa tarde a todos, especialmente o professor que está coordenando, doutor Luiz Mota. Me apresentar um pouco, né, e aproveitar para apresentar o Delano também. Nós somos alunos do doutorado em Direito Público na Universidade de Coimbra. Eu atuo, nós atuamos também no Brasil profissionalmente na área de contratações públicas, né? Por isso o trabalho, esse primeiro apresentado na área de contratação pública, pelo estudo e investigações que fazemos a partir do direito comparado, né? Nas contratações públicas Brasil, Portugal e Espanha, mas esse outro trabalho agora é falando um pouco sobre tributação, que é uma área na qual eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa, e é o caminho que eu pretendo estar desenvolvendo no curso da minha tese, mas estou ainda no primeiro semestre do doutorado, então ainda tenho um longo chão pela frente. O título desse trabalho agora é sobre desenvolvimento e tributação. O problema desse trabalho é investigar, analisar o sistema tributário brasileiro, mas na minha tese, futuramente, a ideia é desenvolver essa pesquisa, além de investigar sobre o sistema tributário brasileiro, também o sistema tributário português e italiano, sobre a relação que o sistema tributário tem com o desenvolvimento. Se esses sistemas atuam como uma força motriz que contribui para impulsionar esse desenvolvimento ou se geram entraves. Eu estabeleço uma conexão entre o desenvolvimento e a tributação, porque entre a necessidade de garantir direitos fundamentais e garantir a realização de direitos humanos e a sua materialização, além do aspecto humano que nós temos em torno, o aspecto subjetivo destes direitos, nós temos também um aspecto econômico, os custos para a materialização destes direitos. E justamente entre essa necessidade econômica e esse elemento humano é onde eu consigo detectar ali o sistema tributário, onde algumas hipóteses que eu levanto são se o sistema tributário, especialmente o brasileiro, e alguns outros também, não estão gerando alguns entraves ao desenvolvimento. Então, o objetivo é explorar a tributação e desenvolvimento. Este trabalho que eu apresento aqui agora, neste evento do Iberoju, eu apresentei o resumo, estou desenvolvendo ele, vou estar entregando ele, o artigo, a versão final, agora em janeiro, né, até o dia 7, então este está em desenvolvimento, mas eu já trago algumas reflexões. Primeiro, gostaria de falar também sobre a metodologia, né, que do ponto de vista metodológico, é importante falar também, que ela se dá a partir da utilização da pesquisa bibliográfica e documental, principalmente sobre o estudo da legislação. Com esse recorte, né, do estudo da legislação tributária brasileira, a princípio, é importante verificar que dentro dos princípios norteadores que estão presentes na Constituição brasileira. Logo no primeiro título, que trata do sistema tributário brasileiro, ele traz os princípios gerais que devem estar norteando o sistema tributário brasileiro. E logo no começo, no parágrafo 1º do artigo 145, o legislador constituinte trouxe a seguinte orientação: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, nós temos aqui uma opção do legislador constituinte para que os impostos tenham um caráter pessoal, ou seja, sob o predomínio da pessoalidade, ou seja, verificar quem é a pessoa que vai estar contribuindo para se depois definir a sua carga tributária, e
coloca o que é que se deve levar, o que é que se deve analisar nessa afeição pessoal da pessoa. Logo em seguida ele fala: deverá ser graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, deve ser orientado primeiro pela pessoa e dentro dessa pessoa verificar a sua capacidade econômica. Então nós temos 2 valores importantes que são norteados, né, orientados pelo legislador constituinte. Só que na vigente Constituição brasileira, né, que é de 1988, o ano do meu nascimento, ela é mais velha que eu só por alguns dias, ela diz que essa orientação é para os impostos, ou seja, para um tipo de tributo, que aqui em Portugal não necessariamente faz essa distinção, mas no Brasil, pela grande diversidade que a gente tem, né, comparando com outros países, às espécies tributárias, nós tivemos um retrocesso nesse aspecto com a atual Constituição, porque nós tivemos na Constituição de 1946 a orientação de que os impostos deveriam ser pessoais, deveria se avaliar a capacidade econômica, mas a Constituição não dizia que eram apenas os impostos, diziam que eram os tributos, ou seja, todas as espécies tributárias deveriam ser orientadas pela pessoalidade e pela capacidade econômica. A vigente Constituição diz, olha, não precisam mais serem todas as espécies de tributos, apenas os impostos. Mas, a partir da análise jurisprudencial, o STF e outros doutrinadores colocam que isso não é impedimento para que se venha a estar ampliando a aplicação da pessoalidade e da capacidade econômica para outras espécies tributárias. Acontece que, quando nós analisamos a aplicação concreta na prática, embora a Constituição diz sempre que possível, é um termo que dá a entender que na amplitude, a maioria dos casos, essa será a regra, acontece que nós vemos que essa regra, na prática, quando ela se materializa, ela se comporta como exceção. E acaba que um conjunto menor de tributos, de impostos, e quando a gente olha o quanto que um contribuinte paga ao longo do ano de carga tributária, boa parte do que ele paga de impostos que não são pessoais, ou seja, que não olham a sua capacidade econômica. Nós temos algumas pesquisas, como é o caso, uma pesquisa que o IPEA realizou nesse sentido, em 2007, que é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, verificou que naquele ano, da carga tributária, né, que um contribuinte dispensava, direcionava para o Estado, 40% era de tributos ligados ao consumo, que são aqueles tributos que não olha quem é que está comprando, né? Não olha se o arroz, a tributação embutida no arroz, se quem está comprando é alguém que ganha um salário mínimo ou se ganha 20 salários mínimos. E acaba que a tributação em que se tem em que se desconsidera quem é a pessoa, tem um volume maior, e aquelas que olham a pessoa acabam tendo um percentual menor, aproximadamente 29%. É o que se verifica da carga tributária arrecadada, o que faz com que hoje, no Brasil, é possível verificar que nós temos o maior volume de carga tributária embutida nos produtos, acaba que o cidadão vem sendo tributado principalmente sobre o consumo, só que não são todos os tributos. Nós temos uma série de imunidades para determinados bens de luxo, enquanto que outros bens de necessidade indispensável são tributados, o que faz com que a tese que algumas pessoas, que alguns doutrinadores defendem de que pelo consumo é possível se verificar a capacidade econômica, a gente percebe que não é bem assim. Por exemplo, na categoria de transportes, nós temos veículos de transporte de luxo, nós temos vários itens, inclusive neste ano 2022, vem crescendo a lista, quando nós passamos a ter motos aquáticas, veleiros, e meios de transporte aquático, onde só um recorte muito pequeno da sociedade, que tem maior poder aquisitivo, consegue adquirir, eles passam isentos à tributação, enquanto que motocicletas, utilizadas principalmente das mais populares, utilizadas pelos entregadores de aplicativo, ou seja, é instrumento de trabalho para muitas pessoas, acaba não sendo imune, acaba sendo tributada. Então, a gente vê que há além de não se fazer a distinção, acaba se privilegiando alguns produtos tidos como de luxo, como é o caso dos jatinhos, né, que também não são tributados,
acabam sendo privilegiados, enquanto outros acabam não sendo. E aparenta ser uma inversão simples, mas acaba que na materialização do direito, indo já para a reta final, para a conclusão aqui do meu trabalho, o que aparenta é que na implementação acaba que na prática a gente tem o inverso do que o legislador constituinte orienta. Enquanto o legislador constituinte fala, olha, primeiro você tem que verificar quem é a pessoa para depois dizer quanto é que ele vai pagar de tributo, acaba que a gente tem o contrário. Primeiro, a gente define quanto que será pago em tributo para depois verificar a pessoa. E isso acaba gestando grandes desigualdades, como é o caso do mestre Eleomar Baleiro, que diz o seguinte: nem os mendigos escapam ao fisco, porque quando os mendigos vão pegar o dinheiro que eles recebem, oriundo da esmola, para comprar pão, para comprar alimento indispensável à sua sobrevivência, que é o único que ele consegue ter de consumo, é o alimento básico, até nisso, ou seja, nenhum mendigo escapa ao fisco, até o mendigo acaba contribuindo e faz com que, na prática, a gente tenha na materialização, um sentido diferente do que o legislador constituinte opera. E aqui já são 10 minutos e 30 segundos, eu passei 30 segundos aqui, então eu gostaria de falar mais, esse assunto me empolga, mas vou ficando por aqui agradecendo a atenção de todos. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Tem mais alguns minutinhos aí de acesso à sala, certo? Pronto. Sim, alguns minutinhos, poucos. São 5 e 7, falaram que de 5 e meia começa uma aula aqui, então a gente tem que desocupar já. Sem problema, até porque temos, entretanto, também, pelos vistos, olhando para o painel que estava definido, vamos ter só mais uma apresentação e depois, entretanto, termos alguns minutos também para debate. Bem, sem mais demoras, passo então a palavra a Melanie Santos, do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, que nos vai com uma comunicação sobre direito à insolvência no mapa do desenvolvimento sustentável. A palavra é sua. Muito obrigado. So I've presented my communication in English. I will do my presentation and deliver it in English too. I will start to address my congratulations to Iberojur, Instituto Politécnico de Leiria e o Instituto Jurídico da Portucalense for the organization of this Congress and the relevance of the themes that have been brought into discussion. And also my compliments to Professor Luís Mota for the coordination of this panel, and to my fellow colleagues, participants in this discussion today. So I'm also a PhD student. I am studying insolvency law, in particular set off within the insolvency law, and I'm in my second year of the PhD, and doing so I have had to study the principles of insolvency law. And this brought into my attention if the Portuguese insolvency law purpose is limited to protect private interests, the rights of creditors, or if it also addresses collective interests within society and contributes for a sustainable development, and thus ultimately and eventually bringing some protection or offering some protection to human rights. So this is the aim of my research, or was the aim of my research. And to do so, I was looking into or seeking the philosophy of insolvency law. What is its purpose? So I've based my approach on a normative research and reviewed national and international doctrine. So my main conclusions are that our insolvency code starts to state in the preamble that the objective, so the main objective seems to be to maximize the returns to creditors in the most efficient manner within the insolvency estate. So taking this into consideration, we would think that as a conclusion that our code is mainly focused on the rights of creditors and efficiency. And this brings into consideration the right of property that is protected under the Declaration of the Universal Declaration of Human Rights. But
if we continue to read just the preamble, we see that the Portuguese legislator also recognized that the effects of insolvency have a wider spectrum, and it acknowledges that economic and business life are correlated, and it stresses that there is a public interest on market regulation. So among our national legal scholars, there is a strong understanding of insolvency proceedings as a means to satisfy the creditors in the most efficient manner. And there is also a very important and paramount principle, which is the pari passu principle, known amongst us as par condicio creditorum. So for national doctrine, where there is freedom for the judge or the liquidator, the insolvency administrator, to act within the proceedings, they should do so according to the pari passu principle, which means that creditors should return in pro rata means. And but it is argued amid, for example, common law scholars, that there are other values and groups in society that are truly affected by insolvency. And so the question is, should the province of insolvency law extend to these other interests, not only the creditor's interests, but should we take in consideration other interests within society? We believe that our law, the Insolvency Code, takes these public interests in consideration in various provisions, promoting to a certain degree sustainable development goals and ultimately safeguarding human rights. So we can find provisions that aim at economic policies and address economic sustainability. For example, Article 162 of our Insolvency Code provides that when the insolvency liquidator sells the company, it should seek to do so as a whole, as an economic unity. Of course, this aims to a sustainable economy, a healthy market, to avoid systemic risk, and ultimately it also favors social sustainability, to keep the company as a whole, to privilege this selling as a whole. Also, when the code imposes a legal duty to initiate insolvency proceeding in a very short period, in 30 days, it enhances either the possibility to restore the company to a profitable trading, if it's still possible, or it avoids deepening losses if it is already a company that has no solution and no trading viability. So these two aims at economic sustainability. We can also see that Article 82 oblige members to incorporate capital contributions which were deferred. So they have to bring into the company those capital contributions that were not yet incorporated in the capital. This too provides for economic sustainability. And privileges are granted to the applicant creditor, the one that brings the company into this insolvency proceeding, also to aim to avoid the systemic risk. So if the company is in trouble, if it's not healthy, we should avoid to keep it in the market. We should keep a healthy market, a sustainable economy, and we want a swift action and creditors to act and bring the company into insolvency proceedings. And so to grant a privilege to the applicant, it's a way to foster this action. But we can also think of provisions that act upon social policies, protecting labor rights. So when ranking claims, there is a provision under Article 175 that respects
the privileges that are given to workers under our labor code in Article 333. So instead of wiping out these privileges, extinguishing them, the code keeps them there and they rank accordingly, and it keeps the privilege to these workers, so promoting that they have an enhanced opportunity to have return of the rights. There is also a recognition to the employee of a right to oppose to the transfer of his contract with the transfer of the company. So this too protects the right to labor, which is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. We can also think about the fundamental right to a healthy and sustainable environment. This right is protected under our law in Decreto-Lei 147/2008, which makes it mandatory for operators to provide financial guarantees as a form of repair. And the thing is, if such financial guarantees fail, how do we protect an environmental damage within insolvency proceedings? It all comes down on how the environmental damage will be ranked amongst other credits. So this is something that I will have to deepen more. The question about where the environmental damage stands within the insolvency proceedings, where is it ranked? There is some rules in common law about this. There was a case where environmental damage was ranked first, but it was overruled. So within the Portuguese decisions, I still have to deepen to find out how this is protected under, or if it's not protected under the Portuguese insolvency law. Thank you for your attention. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu penso que a Cláudia e o Duano, penso que ainda vão voltar, possivelmente terão tido de se ausentar da sala, mas começo por perguntar se eventualmente tem alguma pergunta uma para a outra, uma vez que estão apenas a Cíntia e a Melanie e também a Milena do Iberosur estão presentes. Não sei se... Queria, na verdade, não é exatamente uma pergunta, né? Mas é que esse raciocínio que a professora Melanie desenvolve na tua pesquisa acompanha muito outras leituras que eu já fiz em relação à legislação brasileira. Eu não sei se a professora chegou a fazer alguma comparação, mas assim, eu não tenho nenhum contato com a lei portuguesa e muitos aspectos que a professora coloca são bem semelhantes à nossa legislação. E aí, assim, o que muito se fala até do nosso processo, né, que a gente tem a possibilidade da recuperação, né, a gente chama da recuperação judicial do empresário, né, da sociedade empresária, o que muito se critica aqui é que o objetivo é salvar o devedor, né? E aí tem alguns mecanismos que buscam facilitar isso pro devedor. E aí, só que os nossos percentuais aqui, os nossos levantamentos são bem negativos para essa recuperação, sabe? A gente, apesar das empresas, a cara que o professor Luiz fez, apesar das empresas buscarem essa recuperação, implementarem planos, renegociarem com credores, o percentual é de 2% de tudo que tem de recuperação judicial aqui. Então, quando você vê um percentual de 2%, quando eu falo assim, abriu recuperação, a gente já sabe que daqui a um tempo vem a notícia da falência, sabe? Mas essa insolvência, assim, prejudica muito o mercado, porque a gente observa que alguns contratos, às vezes, acabam ficando, né,
Eu só quis, na verdade, aqui ocupar o tempo de vocês, sabe? Não sei nem se estou falando muita besteira aqui, professora. A senhora me corrija também. Mas é Não, porque eu vi não. que... O meu tema é Desculpe. muito específico dentro do direito à insolvência, o direito de compensação dentro do direito à insolvência. E para estudar, que na verdade é uma questão muito de direito às obrigações e contratos, para o estudar tive que estudar, ou estou numa fase de estudar muita lógica do direito à insolvência. E o nosso código mudou, nós tínhamos um código chamado o SUPREF, Código de Processo e Recuperação das Empresas e Falência. A tónica era a recuperação. Com o CIR, que é agora o atual Código de Insolvência e Recuperação das Empresas, a tónica do preâmbulo não é, ou começou por não ser a recuperação. Alguns no preâmbulo, o legislador diz que o destino da empresa está na mão dos credores, ponto. E os credores estão ali para recuperar os seus direitos, não interessa se é para a empresa ser viável ou não. O que interessa é andar para a frente e é isto, a primeira afirmação é o direito dos credores a receberem aquilo a que têm direito da forma mais eficiente. E, portanto, está nas mãos dos credores o destino da empresa. Mas, na verdade, quando nós começamos a analisar o código, verificamos que há outros interesses que estão salvaguardados e, de facto, há uma preocupação do risco sistémico de não termos empresas insolventes a funcionar no mercado, e esta questão desta pressão de que mal se aperceba o insolvente, o próprio insolvente tem o dever de se apresentar à insolvência num prazo muito curto. Esta promoção, ou conferindo um direito privilegiado àquele que requer, ou conferindo uma preferência depois na insolvência, quando chegarmos ao momento em que os créditos são catalogados, agora passando do inglês para o português vai falhando as palavras. Portanto, a ordem da preferência dos credores, dá-se uma preferência ao credor que inicia o procedimento em insolvência justamente para impedir que continuem moribundas empresas no mercado, e isso afeta todo o mercado. Mas, de facto, também os números de recuperação são muito baixos em Portugal, e do que estive a estudar até agora, e ainda só estudei doutrina inglesa e espanhola, também referem que os números de recuperação são baixíssimos. A probabilidade de insolvência é muito grande, de cair na insolvência é muito grande. Porque se a proposta do meu trabalho, né, professor Luiz, interferir a produção da indústria têxtil, que tem que se preocupar em implementar políticas para minimizar os resíduos, depois eles têm que conversar com a professora Melanie no processo de insolvência. vão vender menos, vão faturar menos, e aí, né? Sim, ou pelo menos estão de fazer downsizing. A questão do dano ambiental é que não tive tempo ainda extravasa também as fronteiras da minha investigação, mas é uma coisa que me chamou a atenção na doutrina inglesa, porque na doutrina inglesa há decisões que colocam o dano ambiental. Houve uma decisão que colocou o dano ambiental à frente de todos os outros credores e acabou por ser o credor, sim, que ficou integralmente satisfeito no processo de insolvência. Os outros acabaram por não receber nada. Há um caso em Inglaterra em que isto aconteceu, mas depois foi invertida a solução, como é common law, tem case law, é um mundo à parte, um bocadinho. Entre nós, confesso que do pouco que tive a oportunidade de procurar, não encontrei ainda jurisprudência sobre se têm privilégio, se a lei atribui algum privilégio à questão do dano ambiental e como é que ele é protegido no âmbito de uma insolvência. Se fica por aí simplesmente como um credor comum e se vai ao rateio final, não está protegido, provavelmente. A probabilidade de receber alguma coisa é diminuta. É diminuta. Eu tenho uma pergunta, então, para a Cíntia, se efetivamente se considera também a reflexão que fez, se é possível que eventualmente este refreio, não é, da indústria têxtil se pode ir por instrumentos mais soft, como educação, como sensibilização, ou se considera que
que a única forma será de instrumentos muito mais hard, né? Nomeadamente maior taxação destes produtos, ou inclusivamente até com sistemas de proibições mesmo. Obrigada, professor Luiz, pela pergunta. O que se observa até nas pesquisas, nesse momento, né, porque já não é mais um primeiro momento, o assunto está em debate, é a mudança de conscientização do consumidor. E aí a gente observa que atualmente tem um movimento que é justamente um movimento contrário ao fast shopping, que é o fast fashion, é o slow fashion, que é aquela retomada da produção mais artesanal. Aí eu tenho um número de peças limitado, que ou consome quando eu lanço, ou depois não tem mais, acabou, não tem aquela produção em volumes exacerbados. Então, esse movimento da indústria a gente observa, mas é um movimento, assim, por uma parcela muito pequena da indústria, e quando a gente observa o mercado de consumo no Brasil, esse movimento do slow fashion, ele não atende o consumidor médio. Por quê? Porque a hora que ele faz a produção de forma mais lenta, utilizando insumos, matéria-prima e mão de obra que custa mais caro, o produto dele sobe muito. E aí a gente observa que o consumidor médio, né, vamos falar do homem médio, ele não atinge, não acessa esses produtos. Então, em termos de consumo, o fast fashion acaba sendo aquilo que atinge a maior parte do mercado consumidor. E aí, talvez, a sua pergunta já tenha a resposta, talvez o próximo movimento seja de adoção de mecanismos realmente mais duros, no sentido de aumentar a carga tributária, ou até ao contrário, né? Não aumento a carga tributária, mas eu dou incentivos para que ele produza de forma mais comedida e impacte menos prejuízos ao meio ambiente. A gente já tem aqui no Brasil algumas políticas até da reaproveitamento de água e crédito de carbono também, e aí você consegue, se na tua produção você equaliza isso, o crédito de carbono e até mesmo o uso de energias renováveis, como painel solar, gera crédito junto do poder público. Então, às vezes, essa pode acabar sendo uma saída mais interessante, porque eu não sei, né? Por exemplo, aqui, a gente não deve falar, né? Mas são marcas que saem das fronteiras brasileiras, a produção não é nem aqui. A gente tem lojas que a produção é em países que têm condições muito precárias de vida, e aí a mão de obra é muito barata. Então, quando eu vejo assim nas gôndolas, né, a etiqueta produto importado, eu olho e falo assim, mas gente, tudo é importado. Aí quando você vai em uma loja que é produzida aqui no Brasil, o valor da etiqueta, o valor da peça de roupa é bem mais alto. Sim, claro, claro. Não sei se Naomi tem alguma questão também para colocar à Cíntia, ou alguma reflexão, se ainda temos uma hora, não temos necessariamente de ficar aqui uma hora, naturalmente, mas temos bastante tempo para discussão, se ainda quiserem aproveitar. Não é então uma questão, então também vou ajudar aqui com um bocadinho de reflexão do que, mas um bocadinho como cidadã comum, agora já não como investigadora, do que leio que realmente em Portugal também há um grande peso de desperdício gerado com o consumo na moda. Li há pouco tempo que não é só na moda, esta tendência também já está nas próprias, no mobiliário de casa, também é fast fashion, não é só roupa. Nos eletrônicos, né, também. Tudo, é tudo consumo rápido, não é? É roupa, é cadeira, é televisão, é tudo rápido, é desgaste rápido e consumo e troca e não se conserta e liberta-se. No âmbito do doutoramento nas aulas também tivemos uma reflexão sobre o facto de haver países que acabam por ser o depósito dos resíduos e receberem valores em troco
de serem o balde de lixo destes resíduos que vão para debaixo da terra. Eu não sei o que é que lhes acontece, não desaparecem. Portanto, nós estamos a ocultar um problema, ele não desaparece. A outra dúvida que eu tenho é a reciclagem. Fiquei horrorizada, fiquei sem perceber o que é que acontecia efetivamente, se havia efetiva reciclagem, qual o preço da reciclagem, e daí ter a percepção que há uma tendência, creio, dentro da União Europeia para passar da reciclagem para a circularização, que é para isto não sair, porque o reciclar, pelos vistos, não está a funcionar. E dentro daquilo que vi assim um bocadinho mais progressivo nesta matéria é países nórdicos que limitam a quantidade de lixo que cada cidadão pode depositar, vamos supor, por semana, sob pena de pagar um tributo se ultrapassar esse limite. Creio que na Holanda funciona assim já há muito tempo. E são ideias que qualquer dia serão exploradas, se calhar, por outros países, entre outras, mas está difícil de combater o problema. Não, é muito difícil. E esses tempos eu vi até uma pesquisa, confesso que eu não estou nessa pesquisa, mas a pesquisa indica que o consumidor médio brasileiro, ele usa uma peça de roupa 7 vezes. Falo, gente, 7 vezes? A roupa tá nova, como é que não... 7 vezes? Eu acho muito pouco. E aí a professora fala, né, nesse impacto dos resíduos, porque realmente põe para debaixo da terra, o que a gente vai fazer, né, manda para a Lua. Eu acho que tinha que mandar para a Lua, brincadeiras à parte. Mas, recentemente, nós tivemos aqui no Brasil, daquelas coisas que viralizam na internet, uma foto do deserto do Atacama, no Chile. Não sei se chegaram a ter acesso a essa imagem. É como se fosse um cemitério de roupas. Pilhas e mais pilhas de roupa têxtil, indústria têxtil, que ocupa um espaço no deserto do Atacama, meio que é mais ou menos isso, né, professora Melanie? Não dá para pôr no lixo, porque não existe o jogar fora, né, como se fala, não existe jogar fora, fica tudo aqui, a gente só está mudando de lugar. Coloca lá no deserto do Atacama que ninguém vê, né? Põe lá no meio do deserto que daí ninguém vê, ninguém acha. E aí essa foto e eu vou dizer, esse depósito lá já tem bastante tempo, e agora que viralizou, teve, assim, vários que vieram com o discurso, porque isso é contra o fast fashion. Eu falo, gente, a gente tá falando disso, já faz 4, 5 anos que eu pesquiso isso, escrevo isso, conto também com a ajuda da professora Amanda Beckers, ela pesquisa ainda mais tempo, ela fala assim, a gente não consegue mais ver a volta, sabe? Essa coisa de usar 7 vezes a mesma peça, você acha que um processo de conscientização, a pessoa está preocupada, ela está querendo mudar de roupa, ela não está preocupada com o impacto de todas aquelas peças de roupas que ela adquire, né? Mas é uma provocação que a gente tem observado quando tem a produção no slow fashion, uma peça de roupa sai 5, 6, 10 vezes o valor da peça no fast fashion. E aí complica, né? Sim, mas eu agradeço as ponderações. Não sei se tem mais alguma reflexão. Resta-me então, em nome também da organização da conferência, de agradecer a ambas e também naturalmente à Cláudia e ao Delano pela vossa apresentação e por estarem também, ainda há pouco estava num outro painel, não é? Quase numa lógica de certo modo, às vezes nós somos académicos ativistas, não é? Porque acabamos por, nesta área dos direitos humanos, acabamos também por adotar uma perspectiva de ativismo, porque naturalmente também aqui, não é só nas áreas mais sociais, mas também aqui nas áreas mais económicas e de sustentabilidade, a luta também se faz diariamente. Uma vez mais, muito obrigado pelas vossas apresentações e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, foi um gosto. Muito obrigada. Eu vou enviar aqui no chat para caso queiram acompanhar o
o painel que vai ter também o encerramento, tá? Então, eu vou enviar aqui o link da sala, caso queiram migrar para lá. Terminar de acompanhar ali o painel que está em andamento e logo depois vai ser o encerramento na mesma sala. Ok, muito obrigada. Obrigado, Milena. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada a todos. Boa tarde.